fez nas nossas vidas, é o que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, glória a Deus. Aquelas palmas que glorificam Jesus, amém? Irmãos, muitas das vezes nós viemos para a igreja com um pensamento, qual? Deus, fala comigo, não é dessa forma? Deus, fala comigo. Senhor, eu quero ouvir uma palavra da parte do Senhor. Papai, eu estou com problema, eu estou com dificuldade, eu estou com luta. Papai, eu entrei nos caminhos, eu achei que era uma coisa e a outra. Então eu vou lá na igreja e o Senhor vai falar comigo. Mas você está propenso a ouvir a voz de Deus? Quando nós falamos, Deus escuta, irmãos. E quando Deus fala, você tem escutado? E quando Deus fala com você, você tem escutado a voz de Deus? Porque a palavra vai dizer, meus queridos, o apóstolo Paulo diz, meus queridos, que há muitas vozes no mundo. Peço para os senhores, amados irmãos, abram as vossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo de número 1. Hebreus, capítulo de número 1. Livro de Hebreus, capítulo de número 1. Hebreus, capítulo de número 1. Livro de Hebreus, capítulo de número 1, onde diz assim: todos encontraram? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. Amém, meus queridos? Amém. Olha o que a palavra de Deus diz, ó. Deus outrora falou muitas vezes e de muitas formas aos nossos pais pelos profetas. Deus, no Antigo Testamento, Deus falava com as pessoas através dos profetas. A nós, aos nossos dias, no nosso tempo, Deus tem falado conosco pelo seu Filho Jesus, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, o qual fez o mundo. Amém, meus queridos? Podemos assentar aquelas palmas que glorificam Jesus. Poder glorificar Jesus, esse culto de cura e libertação. A palavra de Deus diz que Deus procura adoradores. Essa palavra adorador vem de prostrar-se. Quando você chegou aqui, Hernando disse: olha, vamos orar, vamos ajoelhar. Ali você estava adorando a Deus, você se prostrou em adoração a Deus. Porque, irmãos, quando nós nos prostramos a Deus, nós podemos ouvir a voz de Deus, porque nós somos submissos à mão de Deus na nossa vida. O que nós sabemos de Deus? Porque muitas das vezes nós viemos para a igreja terça, viemos sexta, viemos sábado, viemos domingo. A nossa irmã Patrícia está aqui, a nossa irmã Daniela trouxe, o nosso irmão Jânio, a família dela está aqui, a família do nosso irmão Murilo. Mas me responda uma coisa, pense com você: o que você conhece do Deus que você adora? O que você conhece do Deus que você se prostra em adoração para Ele? Você já parou para fazer essa pergunta? Qual o tamanho do seu Deus? Qual a força do seu Deus? Qual o poder que Deus tem de mudança na sua vida? Vocês já pararam para pensar sobre isso? A palavra de Deus vai dizer em Romanos capítulo 1, versículo 17, diz assim, ó, aleluia, versículo 19, ó, visto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque ele se manifestou. O que quer dizer isso? Quer dizer assim, aquilo que eu e você conhece de Deus, é aquilo que ele permitiu que nós conhecêssemos.
Deus revela a nós através, irmãos, de várias formas. Deus pode falar conosco de várias formas, através da sua palavra, através dos profetas, através de revelação, através de anjo e através de sonhos. Deus pode se revelar para você. Pastor, eu tive um sonho assim, foi desta forma. Ei, pode ser Deus falando com você em sonhos. Pastor, eu tive uma visão. Pode ser Deus falando com você através de visão. Pastor, eu fui lá na igreja, estava com o coração aflito, com o coração magoado, e uma palavra foi dita lá no louvor, e o meu coração se acalmou. Ei, é Deus falando com você. Glória a Deus, aleluia. O que se conhece de Deus? O que você conhece de Deus? A única coisa que você consegue conhecer de Deus é aquilo que Ele quis se revelar para você. Porque Deus se revela de várias formas para cada pessoa. Deus se revelou de uma forma para mim, Deus se revelou de uma forma para ele, Deus se revelou de uma forma para cada um que está aqui esta noite. Mesmo que Deus venha se revelar para nós, muitas das vezes nós não conseguimos tomar posse daquilo que Ele tem nos revelado, porque muitas das vezes nós não temos tido o quê? Comprometimento com Deus. Ah, eu vou lá na igreja e não sinto nada. Ah, eu vou lá na igreja e eu não vejo nada. É porque você ainda não entendeu que você não vive mais por sentir, você não vive mais por ver, agora você vive pela fé. Glória a Deus. Olha o que vai dizer Hebreus capítulo de número 11. Olha como que diz Hebreus capítulo de número 11. Aleluia. Vamos abrir em Hebreus capítulo de número 11. Vamos deixar Deus falar nessa noite. Abra seu coração, fique atento, porque eu te garanto, Deus vai falar com cada um aqui nesta noite, como Deus tem falado comigo. Hebreus capítulo de número 11. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. O que é fé? É ter certeza naquilo que Deus disse para você. Pastor, meu casamento está destruído, a minha vida espiritual está destruída, mas Deus diz assim, lá em 1 de Pedro capítulo 5, versículo 10: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele cuida de vós. Glória a Deus. Então a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não está vendo. Você pode ver aqui a reforma da igreja. Hoje você pode ter fé e ver que ela foi ampliada. Mas enquanto nós oramos aqui no caixa, nós tínhamos R$2. Nós tínhamos R$2 no caixa da igreja, irmão Murilo. Mas nós precisávamos ampliar a igreja. Mas nós não tínhamos condições financeiras. Mas nós tínhamos o quê? A fé. E nós tínhamos certeza que Deus ia enviar os recursos. E hoje nós podemos ver com os olhos físicos aquilo que lá atrás Deus deu certeza que nós conseguiríamos ver com os olhos da fé. Ah, eu preciso mudar de emprego. Coloca nas mãos de Deus, deixa Deus falar com você e crê que Deus vai abrir uma porta de emprego para a sua vida. Ah, pastor, eu estou com uma causa na justiça lá, o advogado me colocou lá, o juiz não resolve. Irmão, quem que é o maior juiz de toda a terra, todo o universo? Senhor Deus. Então, meus queridos, o que nós conseguimos ver de Deus é somente aquilo que Ele quis nos revelar. Deus fala a nós, irmãos, por diversas formas. Deus fala conosco através de sonhos, profetas, visões, revelações, anjo, pela palavra e por Senhor Jesus Cristo. Olha o que a Bíblia vai dizer, meus queridos, amados irmãos, lá em Mateus capítulo 1, versículo 19. Olha o que está escrito. Não precisa abrir, irmãos, eu abro, tá? Se você quiser conferir mesmo, você abre, tá? Mateus capítulo 1, versículo 19 diz assim, ó: José, seu marido, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Projetando ele em sonho, apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tema receber Maria como tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. José estava desposado com Maria e ela apareceu grávida. E ele disse: bom, eu vou ter que largar ela, porque nós ainda não casamos e ela já está grávida.
E ele projetava isso em pensamentos. E ele foi dormir, né, irmãos? Ele foi dormir. Ele falou: bom, amanhã eu despacho ela, agora eu vou dormir. Olha aí, ele ainda conseguiu dormir. Muitas das vezes você conseguiria dormir. Quem conseguiria? Qual homem conseguiria dormir se a sua mulher está grávida e não é dele? Quem dormiria? Homem nenhum dormiria. Nós sabemos um pastor aqui que foi morar com uma mulher aí também que era pastora, e ali ela dormindo, ele pegou o celular dela, mexeu no celular dela, viu as coisas lá e esfaqueou a mulher. Está preso, matou, tentou matar a mulher, mas matou o filho que estava lá. Então, meus queridos amados irmãos, José foi dormir. E o anjo do Senhor apareceu em sonhos e falou com José. Aleluia! José é pai de Jesus. José poderia ter dito assim: não foi um anjo, é a minha mente, é os meus pensamentos, é porque eu fui dormir pensando nisso, então eu sonhei. Mas não é Deus falando comigo. Você tem que estar com seus ouvidos abertos, com seus olhos, meus queridos, para ouvir a voz de Deus e para ver como Deus está agindo na sua vida. Senão não vai adiantar você vir na igreja, não vai adiantar eu orar, não vai adiantar eu preparar a palavra de Deus. Se você vem aqui, você está sentado aí, a palavra de Deus está falando com você, mas você está pensando na conta da luz, na conta da água, você vai chegar em casa para fazer janta, você a argamassa vai perder. Deixa agora para lá. Agora é o momento de você ouvir o que? Deus falar com você. Glória a Deus, aleluia. Se você não parar para ouvir Deus, como que você vai querer que Deus fale com você lá no seu dia de sufoco? É momento de parar para ouvir Deus. E José dormiu e o anjo falou com ele. E ele deu ouvido para o anjo do Senhor e não fez aquilo que ele queria. Muitos dos nossos sonhos são pesadelos, sim. Muitos dos nossos sonhos são batalhas espirituais. Mas muitos dos nossos sonhos são Deus falando conosco. Pastor, eu tive um sonho e eu via muita cobra, eu via pessoas me matando, olha, eu via isso, eu via aquilo. Batalhas espirituais. Porque veja só, se você está acordado e começa a vir na sua mente o quê? Pensamentos perniciosos, desejos da carne, vontades que não agradam a Deus, vem ali na sua mente ali aqueles pensamentos iníquos. O que você faz? Você está acordado, você repreende e diz: Senhor, afasta de mim esses pensamentos malignos. E em nome de Jesus ali você tem o quê? Condições de desviar da tua mente. Mas enquanto você está dormindo, você está vulnerável. O diabo é tão astuto que ele usa o seu momento de descanso para tirar a sua paz. E você já levanta apreendido, você já levanta angustiado, você já levanta ali triste, porque você teve uma noite de sonhos horríveis e ali você não sabe que era uma batalha espiritual. E muitas das vezes você vai dormir, você tem um sonho bom, Deus falando com você, você tendo visões, e você acha: hoje foi gostoso, hoje eu não tive pesadelo, mas foi apenas um sonho bom. Não, é preciso saber o momento que Deus está falando na sua vida. Ah, Senhor, eu preciso de algo. Senhor, eu preciso ter um encontro com o Senhor. A pessoa chega, chama para vir para a igreja e fala: depois eu vou. Ela não consegue identificar que ali é Deus chamando ela, usando uma pessoa para chamar ela para ouvir a palavra de Deus. Então Deus fala por sonhos. Deus também fala através dos profetas. Amém? Glória a Deus. Livro de Samuel, capítulo de número 12, versículo 1. Livro de Samuel, capítulo 12, versículo de número 1, e no capítulo 16 também. Olha o que vai dizer aqui diante do Senhor. Olha no versículo 16. Disse o Senhor a Samuel: até quando terá dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, eu te enviarei a José o belemita. Entre os seus filhos me tenho provido de um rei. O que aconteceu aqui? Deus fala com Samuel, para Samuel, o profeta, ir até a casa de Jessé o belemita, que é da cidade de Belém, porque lá da família de Jessé ele tinha escolhido um novo rei. Nós não temos lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1. Outros tempos Deus falou de várias formas
com os nossos pais através dos profetas? Deus fala através de profeta na minha vida e na sua vida. Deus fala através de profeta para você. Deus levanta o profeta para entregar uma mensagem para você. É que muitas das vezes nós não conseguimos estar com nossos ouvidos abertos para ouvir quando é o profeta falando ou quando é a boca do inimigo, porque muitas das vezes também a pessoa é usada pelo inimigo. Amém, meus queridos? Então Deus fala por sonho, Deus fala por profeta e Deus fala através de visões. Atos 18:9 vai dizer assim, aleluia. Atos capítulo 18, versículo de número 9. Olha o que vai dizer a palavra de Deus. Disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fale e não te cales. Disse Deus em visões a Paulo. Paulo teve uma visão. Paulo teve uma visão. Paulo chega ali, meus queridos amados irmãos, e ele tem medo de falar, mas Deus diz para ele numa visão: olha, não precisa ter medo, vai lá e fala que eu sou contigo. Deus não usou o profeta para falar com Paulo, Deus não usou os sonhos para falar com Paulo, mas Paulo teve uma visão. Hoje, meus queridos amados irmãos, dificilmente nós vamos ver Deus falando através de visão, através dos profetas ou através de sonhos, porque cada dia mais Deus não tem sido a nossa prioridade. Nós não temos deixado os nossos sentidos para ouvir a voz de Deus, porque nós só queremos ouvir Deus através dos nossos cinco sentidos: visão, audição, tato. Ah, se eu não ver com os meus olhos, Tomé, coloca aqui, ó, olha aqui, e eu não pegar na ferida, olha aqui, Tomé, coloca a mão aqui. Não seja incrédulo, mas seja crente. Hoje você pode estar passando pelo mar da Galileia e se levantou um temporal na sua vida, mas você deixou tudo e veio aqui ouvir a palavra de Deus. Não importa se as cadeiras estão vazias, não importa se tem cadeira no canto, não importa se alguém não pôde vir, mas você veio aqui para ouvir a voz de Deus. Glória a Deus. E você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Sabe por quê? Porque quando Deus fala, muitas das vezes, irmão Bernardo, Deus fala individualmente. Deus falou com Samuel individualmente. Deus falou com Paulo individualmente. O anjo do Senhor visitou José em sonho, não visitou toda a nação de Israel. Sabe por quê, irmão Jânio? Sabe por quê, demais irmãos? Muitas das vezes as pessoas não conseguem se firmar mais no caminho de Deus e não conseguem ouvir a voz de Deus. Quem pode me responder? Porque fica olhando para a esquerda e para a direita. Ah, se na igreja não tiver isso, eu não vou. Ah, se eu for naquela igreja e tiver isso, eu não vou. Ei, irmão, enquanto você ficar querendo ver com os seus olhos, querendo ver a palpar, querendo escutar com o seu ouvido, você não vai conseguir enxergar a voz de Deus falando com você. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas espera aí, todo mundo tem ouvido. Todo mundo tem ouvido. Todo mundo nasce com dois ouvidos, dois olhos e uma boca, né, irmão? Todo mundo nasce. Só quando nasce cego ou surdo. Mas até assim ele se resolve, né, irmão? O jeito de falar, de conversar. E nós que estamos com os ouvidos, bom, os olhos, excelente. Nós não temos conseguido ouvir a voz de Deus. Se Deus não colocou sobre você uma carga maior, a qual você não pode suportar, por que exigir tanto? Deus não colocou sobre você uma carga maior. A carga de Deus não é tão pesada assim. Ele diz lá em Mateus capítulo 11: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde, porque o meu fardo é leve e suave. Quem sabe o que é um jugo? O senhor sabe o que é um jugo, irmão? O senhor sabe o que é um jugo? O senhor sabe, irmão Bernardo? Não sabe não? Hã? Hã? O jugo, o senhor sabe o que é um jugo? Quem sabe o que é um jugo? Pode falar. Jugo é uma canga de boi. É uma canga. Você, né? Você pega aquela canga, que é o jugo, você coloca o quê? 2 bois parados na terra. E tem que ser 2 bois iguais. Você não pode colocar ali um boi forte e um boi fraco. Você tem que colocar os 2 bois iguais. Então Jesus diz assim, ó, ele vai tirar o jugo que está sobre as suas costas.
Porque ou você vem carregar a canga, o peso com Jesus, que Ele carrega para você, ou você vai continuar carregando o peso que o diabo que tem deixado tudo nas suas costas. O diabo não tem pena e não tem dó. Mas espera aí, você já está num jugo. Você já está debaixo de um jugo. Jesus não diz assim: olha, eu vou tirar o jugo e você vai ficar livre. Não, eu vou tirar o jugo que você está sofrendo e vou colocar o meu e eu vou caminhar com você. Aleluia! Glória a Deus. Ah, o meu casamento está destruído. Mas espera aí, quem está carregando com você o jugo do casamento? Será que você está sozinho ou o marido não está te ajudando? Ah, lá na escola não dá certo, meu filho não aprende, não vai. Mas espera aí, ele tem buscado só lá enquanto está lá e dentro de casa. Você não tem obrigado a estudar, ler o livro? A nossa geração está se perdendo, irmãos. A nossa geração vai se perder. Saiu agora um chat chamado GPT, a tal da inteligência artificial. Quando você ia pesquisar na Bíblia sobre o que Deus quer falar conosco, você tinha que pesquisar, ler, escrever, deixar o Espírito Santo falar com você. Agora você vai chegar lá, vai perguntar ali no site, o site vai te dar tudo de mão beijada. Isso, em vez de nos ajudar, tem feito nós ficarmos mais do que preguiçosos e fracos. Nossa geração é a maior geração que está sofrendo todas as dores dos últimos dias. Nós vamos chegar lá: ansiedade, depressão. E não pense você que tem idade não, tá? Certo dia eu recebi um menino aqui na igreja com 13 anos, chorando de ansiedade e depressão, querendo se matar. Não suporta mais viver com o pai, não suporta viver com a mãe. Eu lembro quando eu tinha 13 anos, eu não sabia nada da vida. Hoje as crianças já sabem muitas coisas, mas coisas ruins, não coisas boas. Então Deus fala através de visões. Deus fala também através de revelações. Irmãos, o que nós temos que ter muito cuidado? Com falsos profetas. Sabia, irmã Patrícia? Nós temos que ter cuidado com falsos profetas. Porque se você cai na mão de um falso profeta, irmão Murilo, você se vira uma presa fácil. Ele te devora. Ele acaba com você. Ele faz de você um joguete na mão dele. Porque o que as pessoas mais têm buscado nessa geração? Sinais, prodígios e revelações. O que as pessoas têm buscado nas igrejas? Revelações. Se você vem aqui buscar algo, e eu sei o que você quer buscar, para que você veio aqui, eu posso muito bem manipular para poder te dominar. Por que o anticristo vai conseguir enganar a terra? Porque ele vai fazer o quê? Sinais, milagres e prodígios. O anticristo. Deus fala através de revelação, sim. E o que as pessoas mais querem é revelação. Eu poderia me especializar em CPF. Eu poderia me especializar em placa de carro. Eu poderia me especializar, irmão Murilo, em código de barra. Mas eu sabia que eu estava sendo o quê? Desleal com a palavra de Deus e com você que é filho. Eu poderia dizer aqui para você: olha, aquele problema que você tem lá, quando você colocar a planta do pé na sua casa, vai acabar. Mentira, não é assim que acaba. Se não haver arrependimento, se não haver comprometimento, não vai haver mudança na vida de ninguém. Aleluia! Olha, Deus tem um trabalho bom para você. Deus vai te surpreender. Eu vejo uma carreta, você dirigindo, tem carga. Nem foi lá tirar a carga. Mas é isso que as pessoas querem ouvir. Nosso irmão tem a carga. Eu estou dizendo como que funcionam as revelações. Olha, irmã, eu vejo um manequim, eu vejo um monte de roupa. Deus vai entregar uma loja de roupa na sua mão. Tá? Vou sentar e vou esperar. Se não haver mudança, não haver comprometimento, se não haver busca verdadeira, não vai haver mudança na sua vida, por mais que venha dizer para você. Tome cuidado com revelação. A maior revelação é a palavra de Deus. Deus fala com você. Olha o que vai dizer Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente devem acontecer. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a quem? Ao seu servo. Você é um servo de Deus? Eu sou um servo de Deus.
Eu sou um servo de Deus. As revelações que Jesus deu estão aqui, ó. Deus fala através de revelações. Deus fala através de anjos. Um anjo não apareceu. Um anjo não apareceu para José, pai de Jesus, mas um anjo também pode aparecer para você. Sabia que você pode aparecer um anjo para você? Muitas das vezes os anjos têm aparecido para você. E você às vezes está com o coração tão duro que você não consegue saber se é um anjo ou se é uma pessoa comum. Mas pastor, será? Olha o que a Bíblia vai dizer ali nas cartas Paulinas. Muitos sem saber, buscarem a hospitalidade, porque muitos sem saber, hospedaram anjos em sua casa. Olha aí, imagine você abrindo a sua casa para um anjo dormir na sua casa. Um anjo comendo na sua mesa. Ah, pastor, isso aí eu não acredito. É aí que está. Você quer ver para crer. Você não quer ter a certeza das coisas. Amém, meus queridos? Amém. Lucas capítulo 1, versículo 11 diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu em pé à direita do altar do incenso. Apareceu um anjo para Zacarias quando Zacarias foi fazer um incenso, e sua mulher estava grávida. E o anjo disse assim para Zacarias: olha, Isabel está grávida, e dela vai nascer um menino que vai aclarar os caminhos do Messias. O que Zacarias diz? Ah, eu não acredito. Sério? Comigo? Aí o anjo olhou para ele e disse: olha aqui, é o seguinte, senhor Zacarias, só porque o senhor for incrédulo, o senhor vai ficar mudo até a criança nascer. A pior coisa é um crente incrédulo no meio do povo de Deus, viu? A pior coisa é um crente incrédulo no meio de Deus. Ele não só fica com a fé dele que está morta, mas ele mata a fé das outras pessoas. É melhor ter um profeta mudo do que um crente incrédulo. Muitas das vezes Deus tem calado muitas pessoas por causa da incredulidade do coração. Deus está falando, Deus está revelando, Deus está dando visões, Deus está falando através da tua palavra, e o cara está dizendo: eu não acredito, a minha vida não muda, a minha vida é do mesmo jeito. Olha, em casa não muda as coisas, eu chego lá, quando eu coloco a planta do meu pé, vem bênção, vem maldição, porque eu sinto uma tristeza, eu sinto uma mágoa. Mas Deus te deu uma boca para você repreender e glorificar o nome dele. A casa é sua, a escritura está no teu nome, a propriedade é sua, você tem autoridade sobre a tua casa. Você deve decidir quem entra dentro da sua casa e quem fica, e ali você tem que decidir que o Espírito Santo de Deus vai fazer morada funcionar perpetuamente. Glória a Deus. Aleluia! Ah, eu não aceito confusão aqui na minha casa. Eu brigo, ó, se começar a brigar, pega o seu carrinho e solta aqui. Mas aqui dentro não, porque aqui habita o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus não habita no meio da confusão. Amém, meus queridos amados irmãos? Se aparecer um anjo para você, o que você vai fazer? Certamente você vai correr, porque você nunca viu um anjo. Quem já viu um anjo? É que nós achamos que anjo é aquela coisinha bonitinha, branquinha, dos cabelinhos cacheados, os olhinhos bem azul anil. Mas você vai para a Bíblia ver os anjos, e apareceu um anjo do Senhor que tinha 4 rostos: de leão, de águia, de homem e de boi. Olha aí, imagina aparecer um anjo para você assim, 4 rostos. Ele nem tem papo, ele anda sobre rodas. Ô irmão, você vai falar: sai de mim, demônio, você está expulsando o anjo porque você não tem a visão aberta para ver as coisas de Deus. Amém, meus queridos amados irmãos? Deus é maravilhoso. Deus fala através dos anjos. Deus fala também através. A maior obra que Deus tem feito nos últimos dias é falar através da sua palavra. 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim: basta, irmãos, crer em Jesus e confiar na palavra de Deus, que é a mudança da sua vida. Mas você tem que ler isso aqui como um manual da televisão. Você tem que ler isso aqui como um manual do seu celular iPhone que Deus te deu, do seu Galaxy, daquilo que Deus tem te dado, da sua geladeira, das suas portas. Porque se você comprar e não ler o manual, o que vai acontecer? Deus te deu algo bom e você não sabe usar. Só que isso aqui não é um manual
eu busco a perfeição em todo momento. Muitas das vezes eu falo, mas eu não desanimo. Olha o que vai dizer primeiro, 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura, toda a palavra de Deus é divinamente inspirada. O que é inspirar? Você expira e inspira. Você inspira, chama o ar para dentro e você sopra de volta. Inspirar. Saiu de dentro de Deus a palavra dele. A Bíblia é o único livro na história do universo, na face do universo ou da terra, seja lá o que você pensar. Está assim, ó. Que disse Deus, 2 pontos, e Deus começa a falar. Você nunca vai achar um livro em toda a biblioteca do mundo onde Deus fala, somente a palavra de Deus. E todas as vezes que você vê disse Deus, está falando com você. Toda a palavra é inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir. Glória a Deus. Quando o crente cai, é porque ele já vem caindo há muito tempo. Ele já deixou de acreditar na palavra de Deus, mas ele quer acreditar em revelação. Se a palavra de Deus você não acredita, você vai acreditar no CPF, no código de barra, na placa de um carro. Se a palavra de Deus é inspirada pelo próprio Deus, então Deus fala através da sua palavra. Deus fala através da sua palavra. Olha o que diz em Números 12, 16. Números capítulo 12, versículo 16. Números capítulo 12, 16. Olha o que vai dizer. É versículo 6. E ele disse, Deus disse, olha aí, 2 pontos. E ele disse, 2 pontos, é o único livro da história da terra que você vê Deus falando com você. E Deus não está falando com o mundo, Deus está falando com o povo dele. Porque a palavra de Deus não é para o incrédulo, não é para mim, porque a palavra de Deus é para os seus filhos. Se o povo de Deus não crê na palavra de Deus, você acha que o mundo lá vai acreditar? O mundo não pega a palavra de Deus para ler, irmão Patrícia. Eles não abrem a Bíblia. O mundo ele passa o dia inteiro no celular, passa a semana, meses mexendo no WhatsApp, no TikTok, no Kawaii, mas ele não se lembra um momento de abrir a palavra de Deus na casa. E disse Deus. Quando você abre a palavra de Deus, você lê na sua casa, o que você está trazendo para a sua casa? As bênçãos de Deus. E disse Deus: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Então, se há profeta, Deus fala por visão ou por sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel com toda a minha casa. É aquilo que eu falo, irmão. Nós temos que ter comprometimento com as coisas de Deus, haver arrependimento, para que nós venhamos estar propensos a ouvir a palavra de Deus na nossa vida. Se você veio aqui hoje, você vai sair da mesma forma como você entrou. Me desculpe, mas você perdeu o seu tempo de vir aqui. Você não pode sair daqui da mesma maneira que você entrou. Olha, nosso irmão Jânio veio lá do outro lado. Se ele sair daqui, ou a irmã Daniela, a irmã Patrícia, as crianças, ele perdeu tempo, ainda gastou combustível, o carro dele foi gastado. Mas eu creio que essa família não vai sair daqui da mesma forma que entrou. Sabe por quê? Porque alguns meses estava aqui só a mãe, hoje já está os filhos, está o marido, e ela já está evangelizando, trazendo a vizinha. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus não volta vazia. Ei, palavra sou! Eu creio na palavra de Deus. Essas portas não estão abertas, irmãos, para receber dinheiro, receber aplauso do mundo, não. Essas portas vão continuar abertas para falar a verdadeira palavra de Deus.
Em nome de Jesus. Deus é maravilhoso. De tudo que eu falei aqui, irmãos, faça assim com a sua mão. Imagina uma borracha. Você tem uma borracha espiritual na mão agora. Não olha para ela não, que você não vai ver não. É espiritual essa borracha. Pastor, agora você tirou isso. É Deus falando. Tudo que eu falei agora, pega essa borracha e apaga tudo que eu falei. Faz assim, isso. Vai apagando, pode apagando. Pode apagando, porque Deus já falou com você. Isso. Deus pode falar com o profeta, Deus pode falar com visão, Deus pode falar com revelação, Deus pode falar através da palavra dele. Mas o que nós não podemos deixar, irmãos, é de ouvir a voz de Jesus. Tudo aqui até agora foi bom, agora vai começar a pregação. Agora vai começar a pregação e agora vai doer na minha vida e na sua alma. Mateus capítulo de número 24, versículo de número 3. Você vai ver se já não está se cumprindo nos nossos dias, os últimos momentos de nós, do povo de Deus na terra. Esse pode ser o último culto da minha vida e da sua vida. Mateus 24, versículo 3. Este pode ser o nosso último culto na terra. O próximo culto pode ser já na glória, porque tudo já está se cumprindo. Faça um paralelo, irmã Patrícia, irmã Daniela, Diaconisa Rosa, irmão Murilo, os demais irmãos. Faça um paralelo com a palavra de Deus e com os dias atuais. Pela misericórdia de Deus, faça um paralelo. Eu vou lendo e você vai falando. É isso acontecendo, isso não está acontecendo, isso está acontecendo, isso não está acontecendo. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximou-se dele os discípulos em particular, porque Deus, quando for falar com os filhos dele, é em particular, tá? E lhe pediram: dize-nos quando acontecerão essas coisas e que sinal, olha aí, haverá da tua vinda e do fim dos tempos. O que as pessoas vão querer sempre? Sinais da vinda de Deus e do fim dos tempos. Agora faça um paralelo para você ver se nós já não estamos vivendo sinais do fim do tempo. Ó, respondeu Jesus, 2 segundos. Lembra que eu te falei que a Bíblia é o único livro da face da terra que Deus vai falar no esposo? Olha aí. Acautelai-vos, sossegai-vos. Não acredito. Que ninguém vos engane. Quantas pessoas têm enganado você? Quantas pessoas têm enganado a sua família com falsas mentiras, falsos sinais e falsas profecias? Glória a Deus, irmãos, que essa igreja é uma igreja independente. Quem sustenta ela é Jesus. Por isso nós podemos falar a verdade, irmão. Que não é dinheiro de político, não é dinheiro de bandido, não é dinheiro de tráfico, não é dinheiro de nada. É o dinheiro que tem aqui foi o Senhor que colocou. Aqui nós podemos pregar a verdade. Acautelai-vos, que ninguém nos engane. Olha o que Jesus disse. Então quer dizer o que, irmãos? Que nos últimos dias haveriam muitos enganadores. O apóstolo Paulo falou que nos últimos tempos as pessoas procurariam esses enganadores, porque haveria comichão nos seus ouvidos. Olha que lá está revelando lá o número da Mega Sena, nota. Olha, vai lá que revela lá a placa do carro, nota lá, irmãos. Vai para ouvir a palavra de Deus desse jeito. Acautelai-vos que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Enganarão a muitos quem, irmão? Por de fora ou da igreja? Por da igreja, né? Ouvireis de guerra e rumores de guerra, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Irmãos, nós passamos e viemos da pandemia. Muitas pessoas perderam parentes, perderam a vida. O homem ficou mais mole ou mais duro de espírito. Nem acabou a pandemia, a Rússia já tinha invadido um país menor. Ah, mas é excessivo, não é, irmãos, é a profecia se cumprindo. E agora corre o risco de haver uma guerra mundial, porque os Estados Unidos está entrando na guerra. E a Rússia está dizendo que vai usar armas nucleares. Até hoje foi disparado 2 bombas nucleares no mundo. Big Boy e Little Boy matou mais de 100 pessoas de uma vez. As armas nucleares que tem hoje
são 1000 vezes mais potentes que aquelas que foram soltadas em Hiroshima e Nagasaki. Imagine se há uma guerra entre Rússia, Estados Unidos, China, Irã, Israel. Ah, pastor, isso não vai acontecer. Não, Jesus disse. Rumores de guerra. Há rumor. Não acontece, mas há sempre aquela expectativa, aquele medo. Levantar-se a nação contra a nação. Isso já está acontecendo, irmão. Reino contra reino. E haverá o quê? Fome, peste e terremoto em vários lugares. Acabou os terremotos. O último terremoto que teve semana passada matou quantas pessoas? Mais de 50 mil pessoas. Foi um terremoto não. Foi como se tivesse caído várias bombas nucleares naquele local da Turquia. Todas essas coisas, porém, são o que? O princípio das dores. Olha aí, é só o começo do fim. Então vos hão de entregar para seres atormentados e vos matarão. Sereis odiados de toda a nação por causa do meu nome. Na pandemia, quem foi acusado de espalhar o Covid pelo Brasil? A igreja. Tudo fechado é a igreja porque os crentes é insensível. Os crentes não se cuidam. Vocês estão entendendo, irmão? Nós seremos odiados de todos. Você está preparado para ser odiado? Você veio para a igreja para quê? Para receber? Você veio para a igreja para ser famoso? Para lançar seu CD? Para ser um pregador itinerante? Ou você veio para a igreja para ser odiado? Jesus disse que nós seremos odiados. Pastor, mas eu quero que as pessoas me amem. Sim, Deus já te amou. Não basta Deus ter te amado. Você ainda quer o amor do mundo? Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E as coisas do mundo são passageiras, mas as coisas de Deus são eternas. Serão odiados de toda a terra. Nesse tempo, muitos se escandalizarão. Trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. O que você mais vê no meio do povo de Deus? Uns traindo os outros. A pessoa vem para a igreja, está na igreja, Deus abençoa a igreja está uma maravilha. O que ele faz? Com inveja, ele quer arrancar todos os clientes daquela igreja e levar para ele. Como coisa que os irmãos que estão ali é do pastor, os irmãos são de Deus. Vocês não pertencem a mim, vocês pertencem ao Filho de Deus. Aleluia! Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Pastor, o senhor já está salvo? Hoje eu estou, porque eu estou em Cristo. Mas se o senhor desistir? Caixão, meu irmão, inferno, né? Só vai ser salvo aquele que perseverar até o fim, irmão. Não é verdade? Não é isso que a Bíblia diz? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Pastor, eu fiquei na igreja 10, 20 anos e saí. Irmão, resolve com Deus, não com a glória. No dia do juízo está lá. Irmã Jussara, 5 anos na sua casa, ela desistiu. Por isso, até o fim, meu irmão. Vai vir luta, vai vir percalço, vai vir prova, vai vir. Vão te trair? Vão te odiar? Vão se escandalizar? Vão. Mas só o que permanecer até o fim será salvo. Sabe por que traição, ódio, essas coisas não me abalam? Sabe por quê? Porque eu tenho procurado beber da fonte de água que Jesus nos dá. Todos os dias. Você como servo, você como ser humano, você tem que parar de ficar bebendo água do poço. Pare de beber água do poço. Pare de beber água suja. Pare de beber água contaminada. Pare de beber água poluída. Comece a beber a fonte da água da vida que é Cristo. João capítulo 4, Jesus para no poço e pede água para a mulher. Ô dona, dá uma água aí. Como você fala comigo? Você é um judeu. Você não tem vergonha não de falar comigo? Eu sou uma mulher samaritana, mulher de respeito. Aí Jesus olha para ela e diz assim: tu vai chamar seu marido? Ih, não tem marido. A mulher que estava falou bem, você tinha 5 maridos, e você tem mais 5. Quem beber dessa água que você anda bebendo, vai continuar tendo sede. Mas se você beber da minha água, dentro de você nascerá o quê? Uma fonte de água viva. De que água Deus estava falando? Não era nada do poço, era da água que ela estava bebendo. Quando eu olhar para minha irmã
dizendo, enquanto você continuar procurando nas pessoas aquilo que você vai encontrar só em Deus, você sempre vai ser um poço seco, carente, esperando que alguém jogue um copo de água em você. Ah, eu sou feliz com meu marido, tá nem sem te largar. Ah, meus filhos é tudo para mim. Agora eles vão embora. Basta aparecer um cabelinho daquele lado, partido assim. Vocês estão entendendo o que a palavra de Deus está querendo dizer? Vocês estão entendendo? Não coloque a sua felicidade na outra pessoa. Coloque a sua felicidade em Jesus. É isso que está dizendo. Veja, meus queridos amados irmãos, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Jesus já disse quando vai vir o fim, disse? Quando vai vir o fim? Quando? Quem quer que Jesus volte logo? Pega a mão. Quem mais quer que Jesus volte logo? Como acelerar a volta de Jesus? Olha aqui, ó. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Não é se estourar uma guerra nos Estados Unidos, é a Rússia que Jesus vai vir para te socorrer. Não é. Não é se estourar uma nova pandemia 10 vezes maior que o Covid, que Deus vai vir correndo para te salvar. Não é. Você vai ter que passar por essas dores. Não é que se der um terremoto na Turquia, no Brasil, na Argentina, no Paraguai, Jesus vai levantar do trono e vai lá socorrer os nossos irmãos. Não é isso. Sabe quando Jesus vai vir para mim e para você? Quando o evangelho dele for pregado a toda a nação. Então será o fim. O evangelho ainda não foi pregado para toda a nação do reino. Foi que está sendo pregado o evangelho da graça, não do reino. Os crentes não sabem a diferença entre graça e reino. O cara está na igreja há 20, 30 anos, a Assembleia do Belém, a Assembleia da Madureira, a Assembleia, e não sabe que reino é uma coisa, graça é outra. Como que eu vou pregar aqui graça para vocês se vocês todos são salvos? Todos vocês já aceitaram Jesus? Ah, pastor, já estou salvo? Tá, não é isso que você está fazendo? Perseverando? Não é isso que você está fazendo hoje aqui? Perseverando? Se Jesus vir hoje, agora, todos vocês vão salvos. Qual é a palavra de Deus? Ah, pastor, mas hoje eu peguei. Quem não pegou? Ah, hoje eu briguei com a mulher. Quem não briga? Quem se relaciona vai ter conflitos, irmão. Se você se relaciona com alguém, você vai ter conflito. Vai ter conflito, não vai, irmão? Pega a carga lá do serviço, essa carga aqui vai para lá, não, essa aqui vai para cá. Por isso que tem um chefe para mandar a mão de lá cá. Então cada um quer mandar para o canto. O irmão trabalha no açougue lá, tem que ter um chefe, ó, corta aqui, corta ali, corta lá, né? Aí chegou, não, corta aqui, corta ali, parece tribudinho. Não tem cacete. Sabe, meus queridos amados irmãos? A palavra de Deus esta noite é: Deus quer falar com você, mas você tem que estar propenso a ouvir a palavra de Deus. Você precisa estar com seus ouvidos e seus olhos abertos para ler e ouvir. E não é olhos físicos nem ouvidos, é espirituais. Sabe o que acontece? Comigo, com você, com nós? Presta atenção. Deus está falando. Ah, eu quero comprar um carro. Eu quero comprar uma casa. Eu quero comprar uma fazenda. Ah, eu quero abrir uma loja. Ah, eu quero fazer uma viagem. Eu quero fazer de qualquer jeito. E Deus está dizendo, não é o momento. Aguarda mais um pouquinho. Espera só mais um pouquinho. Todas as vezes Deus fez a promessa para você e você quer que seu Isaac nasça logo, mas você não está preparado para educar o seu Isaac. Mas Deus já fez a promessa que vai te dar um filho, de promessa. Então, às vezes, Deus está falando conosco. Mas nós queremos tanto uma coisa que nós nem queremos ouvir mais a voz de Deus. Deus está falando, não é o momento, mas eu quero agora. Não é este momento, mas eu quero agora. E vai lá e faz e quebra a cara. Porque muitas das vezes, meus queridos
Deus. Muitas das vezes queremos tanto uma coisa que mesmo Deus falando, não queremos escutar. Aqui Deus diz, só tem problema com 2 carros quem tem quantos carros? 2 ou mais, ou 1 ou 2. Só tem problema com casa quem tem quantas casas? Você tem uma casa, você tem problema de uma casa. Você tem 2 casas, você vai ter problema de 2 casas. Você vai ter problema agora de 2 casas para cuidar. Se você comprar uma terceira, pode ter certeza, vai vir mais problema. Ah, meu carro quebrou. Se você arrumar outro também vai quebrar. Só tem problema com casamento quem tem o quê? 2 homens e 2 mulheres. Não é verdade, irmão? Ah, meu marido é trabalho, vou arrumar outro, vai ter mais problema. Lá no mundo é assim. Lá no mundo, o casamento não está bom, o que eles fazem? Ele vai arrumar mais uma com um para preencher. E se esqueceu que não é no mundo que você deve beber, na onde? Na fonte da água da vida de Jesus. Tá? Vocês estão entendendo o que está falando essa noite? Nós temos que ouvir a voz de Deus na nossa vida. Amém, meus irmãos? Essa palavra fala no seu coração como tem falado na minha. Porque ela precisa falar na minha vida e na sua vida. Porque você vai sair daqui hoje, sexta-feira, mas amanhã você vai ter problema, você vai ter dificuldade, e você vai procurar uma palavra de Deus, e muitas das vezes Deus vai mandar uma palavra para você, mas você não vai conseguir identificar se é Deus falando com você, ou se é o mundo, porque há muitas vozes no mundo. Se você ligar a televisão agora, tem mais de 200 canais de televisão no Brasil. Rádio, cada cidade tem 10, 15 rádios, são vozes. Você vai no mercado, você escuta uma voz. Você vai na praça, você escuta outra voz. Você vai no vizinho, você escuta outra voz. Então, cada um tem uma palavra para te falar. Mas aonde que nós temos que beber? Na fonte da água da vida. Amém, meus filhos? Joelhou, orou, leu a palavra de Deus. Sabe como você faz uma estratégia para você ler a palavra de Deus todo dia durante o ano? Basta você ler menos 3 capítulos por dia. Se você ler 3 capítulos por dia, você lê toda a palavra de Deus dentro de um ano. 80 ou 90% do povo de Deus que está dentro da igreja nunca leram toda a palavra de Deus. E querem te ensinar. Querem falar do amor de Deus para você. A vida é toda destruída. A família é toda arregaçada, quer cuidar da sua família. Como diz ali em Gênesis capítulo 12, Deus diz para Abraão: pega as tuas coisas e sai da casa do teu pai e da tua mãe. Ló vai junto. Ló ficou abençoado. Quando Ló se separou de Abraão, perdeu tudo. Ló só estava abençoado quando estava com Abraão. Quando saiu, perdeu tudo. Tem pessoas, irmãos, que nós nos unimos e começamos a caminhar com ela. E é a mesma coisa que caminhar para Sodoma e Gomorra. Vai cair fogo e enxofre na nossa cabeça. Tome cuidado com quem você escolhe para andar. Tome cuidado das vozes que você tem ouvido no mundo. Amém? Vamos colocar de pé? Tem alguém para aceitar Jesus essa noite?